Boa noite, senhoras e senhores. Estados Unidos e Europa anunciam que os bancos russos agora estão fora do SWIFT. Então, lembrando que você ajude o seu canal com Pix e também com o seu like, com a sua inscrição para esse vídeo alcançar mais pessoas, e também torne-se membro do canal para ter acesso aos cursos de economia, ética e filosofia. Então, tem muita coisa que eu posso comentar sobre isso aqui, a Rússia sair do SWIFT. Em primeiro lugar, isso vai ter um impacto muito grande, negativo sobre a economia da Rússia. Outra coisa é que criptomoedas podem subir, podem ter um pump violento agora por causa disso, porque elas podem ser uma alternativa para aqueles que quiserem burlar esse tipo de sanção ligada ao SWIFT, ligada a transações bancárias. Inclusive, Wall Street foi contra essa decisão de tirar a Rússia do SWIFT, porque, segundo eles, isso impactaria a supremacia do dólar. Então, o dólar pode ser impactado por isso. As pessoas podem migrar, em parte, para as criptos. Isso pode ser bom para as criptos. E é sempre ruim também prejudicar o comércio, porque, primeiro, não deveriam existir as linhas imaginárias dos países como existem hoje. Por exemplo, a linha imaginária que está em torno da Rússia é sustentada por uma ditadura, que é o governo da Rússia, que é o governo do Putin. Então, isso prejudica a economia do mundo inteiro. As pessoas deveriam poder trocar e não deveria haver um Estado, uma ditadura interferindo nessas trocas, e isso vai ser ruim para a economia do mundo inteiro. Não pense que as sanções que a Rússia está sofrendo vão ser ruins apenas para a economia da Rússia. A economia do mundo está interligada. A economia funciona pelo quê? Por trocas voluntárias. Isso é o básico, e toda a economia sempre funciona com divisão de trabalho, com trocas voluntárias. Então, a Rússia vai se prejudicar, mas o mundo inteiro também vai se prejudicar. O SWIFT, ele é um sistema centralizado, então você pode tomar esse tipo de decisão, né, de excluir a Rússia do SWIFT, excluir bancos russos do SWIFT. Mas, por exemplo, criptomoedas, porque existem algumas pessoas que têm o controle do SWIFT, essas pessoas podem ir lá e bloquear certos bancos. Mas no caso das criptomoedas, não existe o CEO do Bitcoin, não existe o presidente do Bitcoin, não existe o chefe do Bitcoin. Ninguém tem um botão que pode apertar para bloquear o Bitcoin. Então o Bitcoin, ele pode ser transacionado para o mundo inteiro. Não é possível bloquear o Bitcoin. Não é possível fazer uma sanção do Bitcoin. Estou usando o Bitcoin aqui como exemplo, mas vou falar também da Nano, né? Que para mim é uma moeda melhor do que o Bitcoin, porque ela é instantânea, sem taxas e sem inflação. E o Bitcoin já era para ele ser adotado muito mais no mundo inteiro, já tinha sido adotado pela Steam, por exemplo, há muitos anos, e foi abandonado por causa das altas taxas e demora de transação. Então, o Bitcoin já era para ter sido adotado, só que ele tem seus problemas. Enquanto que a Nano, por exemplo, ela tem taxa zero, é instantânea, inflação zero, e poderia ser adotado pelo mundo inteiro, escalabilidade também. Então, se as pessoas começarem a migrar para criptomoedas, e principalmente para criptomoedas eficientes, práticas, que sejam possíveis de ser implementadas no dia a dia, em todas as transações comerciais do dia a dia, isso realmente vai impactar o dólar, vai impactar essa supremacia que o dólar tem, essa maldição que o dólar tem sobre o mundo inteiro, porque o dólar não é uma coisa boa. O dólar é uma moeda de curso forçado, é uma moeda inflacionária. O que é inflação? Próxima aula agora do curso vai ser sobre inflação e deflação. Provavelmente eu vou postar ela amanhã. Então torne-se membro do canal para ter acesso a essas aulas. A inflação é quando o governo ou o Banco Central emitem mais moeda, e essas moedas emitidas, elas roubam o valor de todos que têm aquelas moedas. Então, por exemplo, se todos os dólares equivalem a todos os produtos, você emite mais dólares. Agora, aqueles que têm dólar vão perder o valor dos seus dólares.
Isso é uma coisa que não acontece com as criptomoedas. Acontece com o Bitcoin um pouco ainda, porque os mineradores geram mais Bitcoin, mas esse número vai diminuindo. E com moedas como a Nano, que ela já é muito mais otimizada, ela já tem todas as suas nanos, já existem, e é impossível gerar novas nanos. Então não existe CEO da Nano, ninguém controla as nanos, ela é descentralizada, o Bitcoin também. Então se você não gosta da Nano, tudo bem. Então aplique isso a Bitcoin e Lightning Network, escolha sua moeda de sua preferência. Eu não sou fanboy de moeda nenhuma, só quero que funcione. Eu não sou fanboy, não tô aqui segurando uma bandeirinha, isso aqui não é time de futebol, eu só quero que funcione. Eu só quero acabar com o Fiat, acabar com a moeda de curso forçado, porque que está nos roubando diariamente, o tempo todo. Eu só quero parar de ser roubado. Não importa a bandeirinha que eu vou segurar na mão. Então a Bolsa de Moscou já caiu, a economia russa já está sendo muito prejudicada. Aconteceu com o Irã também, dele sair do SWIFT, foi extremamente prejudicado. E esses problemas econômicos são significativos em caso de guerra. Inclusive, por exemplo, a Alemanha nazista não invadiu a Suíça por causa de motivos econômicos. O Putin talvez tenha cometido um grande erro estratégico por ter achado que o Ocidente não reagiria, por ter achado que o Ocidente ficaria com medo de uma terceira guerra, talvez, mas as reações estão sendo muito fortes, apesar de serem reações apenas econômicas até agora, e diplomáticas. O Putin ainda tem um grande apoio na Rússia, mas existem certas questões sobre esse apoio do Putin pela população russa. Em primeiro lugar, a Rússia tem uma mídia fortemente centralizada, controlada e com fortíssima propaganda do governo. O governo praticamente é dono dos jornais e canais de TV, e por isso a gente não pode saber se essa informação é confiável do apoio que o Putin tem na Rússia. E se tiver esse apoio é graças a grande propaganda, a uma mídia extremamente ligada ao Estado e essa propaganda forte que eles têm lá. Até a internet deles é controlada também. Ou seja, é uma ditadura, né? Então, a gente não sabe se é confiável e tem uma mídia centralizada, assim como nas ditaduras socialistas. E mesmo que o Putin tenha todo esse apoio, a população vai sentir agora na pele essas consequências econômicas. Então vai haver grande inflação, o preço das coisas vai subir, claro, porque vai ser mais difícil obter os produtos, obter recursos, graças a diversos bloqueios econômicos que a Rússia vai sofrer. E o Putin é um mentiroso, psicopata, isso a gente já sabe, e talvez esse apoio diminua, agora que a população vai sentir na pele, do mesmo jeito que a gente está sentindo na pele, a gente deveria estar, né, se revoltando contra essas medidas ditatoriais que aconteceram no Brasil, com a desculpa do vírus, né, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Medidas ditatoriais de lockdown não tem absolutamente nada a ver com medicina, não faz parte da medicina isso, medidas ditatoriais e lockdown. A medicina dá prescrições médicas, enquanto que o lockdown é uma prescrição de política, de monopólio da força. Então a gente deveria, por exemplo, ter se revoltado contra isso. Algumas pessoas se revoltaram, algumas pessoas se ferraram, algumas pessoas faliram. Muitos negócios faliram por causa disso. E a Rússia vai ser a mesma coisa. Muita gente vai se dar mal. Muita gente pode falir aí por causa disso. Deveria, se uma população for racional, né, porque as populações são gado, né? O ser humano é gado, o ser humano tá doido para adorar um ídolo, um mito, e vai pulando de mito em mito. Eu já falei disso no meu vídeo sobre o presidente da Ucrânia, que tá pegando em armas e se posando como herói, e a gente tem que tomar cuidado com isso de transformar políticos em heróis e transformar políticos em ídolos, que é exatamente o que causa esse tipo de ditador, que é o Putin, em primeiro lugar, né? Então, dependendo se a população da Rússia for muito gado, a propaganda russa vai colocar a culpa nos Estados Unidos, vai colocar a culpa no Ocidente. Mas se a população fosse racional, deveria parar de apoiar o Putin. Deveria colocar a culpa nele.
dos problemas econômicos que vão acontecer. Infelizmente, a humanidade é assim, né? É submissa a autoridades, que essas autoridades acabam sendo psicopatas e acabam sendo ditadores, e as pessoas parece que não aprendem. A gente passa por ditaduras e genocídios, e a gente passou pelo século XX inteiro disso, e as pessoas não aprenderam. Continuam gado, continuam mugindo e relinchando. Então isso é uma coisa que não dá para resolver, né? Se o próprio ser humano não parar de mugir, relinchar e aprender de alguma forma a rejeitar ditadores e ídolos que se posam como mitos e salvadores. Então toda ditadura tem uma forte propaganda de culto à personalidade, tem certas características de seita. Culto à personalidade. O que uma seita faz? Ela faz com que você não consuma informações do mundo externo, não consuma mídias que não sejam da seita. Você consuma apenas as informações que estão sendo dadas a você pela seita, pelo líder carismático. E uma ditadura faz isso também. É como se fosse uma seita com exército e território. Então existe o culto à pessoa. Por exemplo, na Coreia do Norte, o ditador é visto praticamente como Deus. Você não pode levar objetos religiosos para a Coreia do Norte. Você não pode colocar uma cruz no pescoço e viajar para a Coreia do Norte, porque isso é considerado uma espécie de traição contra a autoridade deles. Porque você está competindo com a autoridade. É como você pode seduzir uma pessoa a adotar um líder de uma religião e não o líder deles, que é o único líder que você pode ter na Coreia do Norte, né? Então, ditaduras tendem sempre a cultuar a personalidade do ditador e usar a mídia como propaganda para promover esse culto ao ditador. Agora, quanto a população realmente cai nisso, ou a população simplesmente é refém desse ditador, na Rússia a gente não pode saber, porque também a informação é controlada. Então, podem haver mais problemas aí, a gente pode estar na beira de uma nova Guerra Fria. E uma outra questão aí importante no futuro é saber o posicionamento da China, porque a China ainda não se posicionou nem contra nem a favor. A China tem muito a perder se ela também sofrer sanções. A China tem muito a perder. E se ela ficar do lado da Rússia, existe uma grande probabilidade de ela sofrer sanções também do Ocidente. Então é um grande jogo de xadrez e de pôquer, né? O Putin pode estar blefando, né? Pode estar usando o medo de outros governos como arma. E também ele pode estar desesperado, tentando se manter ali no poder, se manter ali como ditador. E, como provavelmente é um psicopata, ele também não liga para as consequências que isso vai ter desde que ele mantém o seu poder. Por exemplo, ditaduras, tradicionalmente, geralmente, elas ficam miseráveis e o líder não liga, né, por exemplo, Nicolás Maduro, pro líder da Coreia do Norte, se é que ainda está vivo, né, porque já pode ter explodido lá, já tá no 5º sósia que ele colocaram no lugar dele. Mas esses líderes geralmente não ligam para a miséria da população, não ligam se o país está crescendo ou não. Geralmente o país fica um lixo mesmo, e desde que eles continuem se mantendo no poder. É uma questão de ego. Psicopatas, eles ligam pro ego. Eu sou o ditador desse país e acabou, e vou continuar aqui. Então pode ser essa também a mentalidade do Putin, nada impede. E a Rússia com certeza vai perder muito, economicamente o mundo inteiro vai perder, mas a Rússia vai perder muito mais do que o restante do mundo. E a China também, o posicionamento da China pode ser decisivo. Se a China ficar do lado da Rússia, pode sofrer muitas sanções, e não sei se eles vão querer sofrer essas sanções, então eles podem também se posicionar contra a Rússia. Então vamos esperar aí por mais notícias, se isso daí vai se agravar ou não. Ajude o canal com seu like, sua inscrição, para que esse vídeo alcance mais pessoas, e também com seu Pix, que está na descrição, e se tornando membro do canal para você ter acesso aos cursos de economia da Escola Austríaca e ética libertária e filosofia. Muito obrigado e até a próxima.